Olá, meu nome é Clésia Gomes Camacho Cordeiro, sou aluna da Unicesumar do curso Bacharel em Teologia. Meu RE é 211-831-835 e esta é a atividade mapa da disciplina Teologia, Comunicações e Novas Mídias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fake news. Nós vamos falar o conceito de verdade, mentira, o que a Bíblia diz sobre a verdade, o que a Bíblia diz sobre mentira, como devemos identificar as fake news e como devemos prevenir contra as fake news. O que é verdade? A verdade é aquilo que existe, é real, é correto, é o contrário de mentira. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós podemos conhecer a verdade. A Bíblia diz que a verdade existe e ela pode ser conhecida. Ela não está fora do nosso alcance. Devemos procurar conhecer a verdade. Por quê? Porque a verdade nos liberta. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso 32, vai dizer assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, por muitas das vezes, ele vai falar sobre a verdade, e quando ele quer frisar uma palavra, ele vai repetir ela por 2 vezes, e ele sempre vai dizer, em verdade vos digo. Então, nós devemos nos firmar na verdade. Na Bíblia, a verdade ela é o contrário da injustiça. A injustiça, ela vem da mentira e do engano, mas a verdade, ela traz justiça. O diabo, o inimigo das nossas almas, nós podemos saber muito bem que ele luta contra a verdade, porque ele prefere a mentira e ele quer nos destruir. Por quê? Porque ele sabe que a verdade ela tem o poder para nos salvar. Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso 44, Jesus ele vai estar falando com os fariseus, né, no seu discurso sobre a sua missão, e ele vai dizer o seguinte no verso 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Por quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Jesus está dizendo que o diabo ele é mentiroso, ele não conhece a verdade, mas ele não quis se firmar na verdade e ele é o pai da mentira, né? E ele sabe que a verdade ela tem o poder de nos salvar. De acordo com a Bíblia, a verdade está em Deus. Ele sabe todas as coisas e criou tudo o que existe. Deus não mente, tudo o que diz é verdadeiro. Salmo 119, no verso 160, vai dizer assim, olha, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Está falando que a palavra de Deus ela é a verdade. E foi desde o início, desde o princípio, desde a criação. E cada um dos seus juízos dura para sempre. Então, nós devemos procurar a verdade sempre na palavra de Deus. Se nós, como cristãos, nós devemos procurar andar na verdade. Sempre que formos falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, devemos ter certeza de que estamos falando e compartilhando a verdade. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o que é mentira. O que é mentira? Mentira é a afirmação de algo que se sabe ou suspeita ser falso. Não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre alguma coisa que é verdadeira. A mentira é o ato de mentir, enganar, iludir ou ludibriar. O termo mentira ele é utilizado como uma oposição à verdade, ao que é verdade, ou seja, mentira ela é o antônimo de verdade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai adverti-los. E ele vai dizer assim para eles, lá no verso, Efésios capítulo 4, no verso 25, vai dizer o seguinte, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Paulo está dizendo para aqueles irmãos
que eles, sendo membro de um mesmo corpo, eles não podem andar em mentira, eles devem abandonar e falar sempre a verdade, porque todos somos membros de um mesmo corpo. Deus, ele abomina a mentira e por isso ele não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como pai da mentira. E Paulo também vai dizer aos irmãos lá de Colossenses, no capítulo 3, no verso 9, vai dizer o seguinte: olha, não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Colossenses que eles já despiram daquela velho homem, daquela velha prática, daquela roupa velha, daquela vida velha, e agora eles já estão revestidos de um novo homem. E agora eles estão sendo renovados em conhecimento à imagem daquele que os criou, do Criador. Então não deve haver mentira na boca deles. Agora vamos meditar um pouquinho lá em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, vai dizer sobre a tentação de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui nós vamos ver algo muito importante, que é o diabo usando a própria palavra, ou seja, uma meia verdade, para poder tentar o próprio Cristo. E após Jesus estar jejuando há 40 dias e há 40 noites, o diabo vai chegar diante dele, o tentador, e vai falar para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vai dizer para ele: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus ele rebate o tentador dizendo está escrito, ele vem com a palavra. E o diabo ele vai também usar a palavra. E nos chama a atenção no verso 6 que ele vai dizer assim: olha, e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo está usando um versículo lá do Salmo 91, que diz assim: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele vai usar uma meia-verdade para dizer para Jesus, para ele se lançar dali, porque está escrito que aos anjos do Senhor dará ordem ao respeito para que ele não tropece em pedras. Ele vai pegar a palavra e vai dar uma mexida nela ali, numa meia-verdade, para poder jogar essa palavra diante de Jesus. Mas Jesus vai dizer: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós devemos aprender, nós aprendemos aqui que nós precisamos, usar a própria Bíblia para poder não distorcer a palavra do Senhor, porque aqui o diabo ele usou a própria Bíblia para tentar distorcer aquilo que a própria palavra estava dizendo, mas Jesus rebateu ele, com a própria palavra. Então nós devemos conhecer, a palavra do Senhor, e nos momentos de tentação nós precisamos ter o direcionamento de Deus para não sermos enganados, pelo inimigo e não sermos ludibriados pelas mentiras, pelas falsas verdades desta última hora que nós estamos vivendo. Mas há algo importante aqui. Como nós podemos identificar um fake news? Primeira coisa, leia a notícia inteira, não apenas o seu título. Cheque a fonte e a autoria da notícia. Digitar o título da notícia recebida em um buscador do Google. Destrinchar os fatos da notícia. Tentar checá-los individualmente. Perguntar à pessoa que nos encaminhou se aquela notícia que recebeu ela é verdadeira. Procurar verificar as informações e, por último, não compartilhar se não tiver certeza de que a notícia é realmente verdadeira. E como nós podemos fazer para poder combater o fake news? Como identificar e como combater esses fake news, nos grupos de WhatsApp, nos Telegram, até mesmo da própria igreja? A primeira coisa é promover a conscientização e compartilhar dicas sobre como identificar e como combater essas fake news.
Sabemos que conscientização e compartilhar sempre é a melhor coisa. E segundo, monitorar as mídias sociais e analisar os conteúdos que estão sendo compartilhados. Precisamos monitorar as mídias e analisar os conteúdos para não compartilharmos fake news. Ficamos até aqui, até a próxima. Um grande abraço para você.